Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Nascidos para vencer. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Oh, palavra gloriosa! Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores pela graça de Cristo Jesus. Em Cristo, queridos, nós recebemos uma fé poderosa, uma fé ativa, funcional, verdadeira, uma fé prática. Eu não sei se muitas das vezes você se encontra com dificuldade de entender a fé, mas quando nós encontramos a Cristo, a graciosidade que há nele, nós vivemos a ativação da fé. Nós vivemos a grandeza da fé. A fé, ela fortalece a minha humanidade. A fé, ela fortalece, ela reafirma a minha identidade. A fé, ela refrigera a minha alma. Eu me sinto alegre e feliz, porque pela fé eu fui achado, eu fui encontrado por Cristo Jesus. A fé, ela produz em mim alívio. A fé, ela produz na minha dor o cessar dela. A fé, ela muda o ambiente ao qual eu estou em sofrimento para um ambiente gracioso, de paz. A fé, ela nos leva a viver coisas sobrenaturais, porque são coisas que eu creio e não consigo ver, mas eu sei que Deus é soberano e capaz de fazer infinitamente mais do que eu possa pensar, ou sonhar, ou até mesmo imaginar. A fé abastece a minha esperança. A fé, ela renova os meus sonhos. Eu posso sonhar em Deus. Eu posso crer em Deus. Eu posso ir além. A fé é a garantia da minha salvação. A fé, ela é algo abstrato, mas totalmente real. É incrível de pensar. Que muitas das vezes eu olho para a doença e não vejo o que fazer. Mas eu sei que Ele diz na sua palavra que verdadeiramente Ele levou sobre si toda a enfermidade. E por isso eu cresço na esperança de dias melhores. E eu volto a sonhar. Todos precisamos ter fé. Uma fé viva e saudável. Uma fé viva e eficaz para viver neste mundo e na eternidade. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Oh, aleluia! Glória a Deus! Coisa gloriosa! Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que se aproximam dele e creem nele, recebem recompensas, queridos. Nós somos agraciados, abençoados por um poder sobrenatural que nos faz ver além do visível, porque ele é um Deus infinitamente bom. Glória a Deus por isso. Se você veio nesta noite em busca de milagres, queridos, você nasceu para vencer. Nós nascemos para vencer. E a saber disso muda totalmente a nossa identidade, a nossa humanidade. Muda a nossa essência pecadora. Nos faz pensar na grandeza de Deus. E a grandeza dele é: você é vencedor. Somos vencedores. Vivemos num mundo cheio de fé. Mas uma fé rasa. Uma fé enganosa. Muitos vivem abraçando árvore, achando que é Deus. Outros buscam resposta no místico, naquilo que é místico, e eu posso sentir alguns arrepios,
ou até mesmo parecer que é Deus se movendo. Nós vivemos em um mundo cheio de fé, mas fé baseada em desejos humanistas, em vontade de fazer coisas humanas e viver para si mesmo. Em um mundo com a fé rasa, cheio de religiosidade, porque se eu levar para Deus isso, Ele vai trocar comigo a sua bênção. Isso é uma fé rasa, uma fé vazia, uma fé em coisas que não são sobrenaturais como o nosso Deus é. Uma fé em que move coisas simples e comuns, uma fé centralizada em homem. O mundo está cheio de uma fé que tudo é Deus. Para com isso. Né? O agir de certas coisas se torna tudo muito humano, não tem aquele distinguir do que é de Deus, o que é do Criador e o que não é o Criador. Uma fé confusa, ficamos confusos e é cheio disso. E muitas das vezes os cristãos estão envolvidos nessa fé superficial. E não é sobre a fé superficial. Eu quero falar com você qual foi a fé que Jesus deixou para nós. Qual é a fé que o nosso Senhor Jesus nos ensina nas Sagradas Escrituras? Uma fé gloriosa. Jesus nos ensina, abre a sua Bíblia, deixa aí aberto em Mateus capítulo 14. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 14, deixa aí aberto, um texto muito conhecido, e eu quero levar vocês a alguns pontos que esse texto nos faz pensar. Mateus capítulo 14, deixa aberto do verso 23 ao 36. A fé em Jesus, ela muda a essência de um pecador para uma vida para um sentimento cheio de vida, um ser cheio de vida. O sobrenatural acontece quando nós entendemos o perdão de Deus, a graça abundante que está em Cristo Jesus. Embora a gente esteja neste mundo, não pertencemos a Ele. Começamos a pensar dessa maneira e pensamos da seguinte forma: sou de Deus, então já não sou mais cidadão da terra, me torno cidadão celestial. E isso é glorioso, porque a graça de Jesus nos perdoa. Essa é a fé. A fé não muda o ser humano, mas muda aquilo que ele tem de falho, que é o pecado. Transforma a realidade em realidade celestial. Não mais terrena, mas celestial. Jesus veio para que o pecado morresse em mim e em você. E entender isso nos faz mudar a direção. Quando nós falamos nascidos para vencer, nos referimos a uma fé viva. Nos referimos a uma fé que funciona, a uma fé prática, uma fé que faz sentido, uma fé que impulsiona, move, abençoa e transforma. Querida igreja, vamos ler alguns versículos e no decorrer dessa ministração eu vou continuar lendo o texto. Agora, Mateus capítulo 14, verso 23, eu vou ler até o 26. E despedida a multidão, subiu um monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Gritaram com medo por quê? Querida igreja, por que nós gritamos com medo quando estamos nos dias turbulentos? Por que os discípulos gritaram com medo
Nós vemos aqui a humanidade desses homens que caminhavam com Jesus. Nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus, andando com Jesus, eles demonstram também a sua humanidade. Observe, eles estavam no mar. No mar. E eles ali estando no mar, houve uma grande tempestade, veio sobre eles uma grande tempestade. Nada que eles já não tinham vivido antes, nada que fosse diferente do que já havia acontecido há um tempo atrás, mas o desespero dos discípulos, que houve neles medo, é que, versículos atrás, nós encontramos no capítulo 8, Jesus com eles dentro do barco. E por mais que Jesus estivesse descansando, dormindo, eles sabiam que ele estava dentro do barco. Mas nesse momento aqui, os discípulos, eles movidos com grande abatimento, por conta de Jesus não estar lá, eles sentem algo chamado medo. E eles ficam agora como aqueles que estão sem Jesus dentro do barco. Ah, mas eu amo Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras. Aqui Cristo está ensinando a mim e a você, e principalmente os discípulos que estavam vivendo aquela grande dificuldade. Eles estavam encarando um mar revolto, um vento muito revolto, ao ponto de acharem que o barco iria se afundar. Eles estavam lutando contra as ondas. Mas Jesus, quando nós estamos lutando com as nossas próprias forças, com os nossos jeitinhos de lidar com a vida, Ele surge para mostrar para nós que nós devemos viver pela fé. Jesus está ensinando os discípulos que eles precisam viver pela fé. Eles não estão vendo Jesus dentro do barco, mas a presença do Todo-Poderoso está sobre as águas, porque Ele é soberano. E Jesus mostra para os discípulos aqui que não é pela razão humana, mas é pela fé. É pela fé. Essa é a fé que a Bíblia nos ensina. Esse é o viver pela fé, que a Bíblia diz que nós somos vencedores. Ah, querida igreja, quando há batalhas do lado de fora, muitas das vezes, na verdade, em todo o tempo, revela algo que está aqui dentro, que nós estamos batalhando aqui dentro, nós estamos lutando. Existem muitos temores dentro de nós, que eles só são visíveis do lado de fora, quando o lado de fora se atormenta. Quando o dia da dificuldade vem, quando o dia do desespero vem, o que aconteceu com os discípulos? Eles ficaram atormentados de medo, porque tinha algo do lado de fora que mostrou o que eles estavam por dentro. E muitas das vezes, nós como cristãos, nós nos desesperamos e nos entregamos à palavra medo. E ficamos cheios de tormenta dentro de nós, ao ponto de mostrar para as pessoas as crenças que nós carregamos. Naquele tempo, os discípulos tinham um problema gravíssimo que todos ali tinham, a fé rasa e superficial, em que ver fantasmas e coisas místicas era algo comum no meio da multidão e da sociedade. O que foi mostrado quando a turbulência veio foi a fé que eles carregavam. E eles ficaram atemorizados de medo. Para vencer, querido, a razão humana, Cristo nos dá um exemplo muito interessante, que se chama oração particular. Jesus, antes de fazer o milagre acontecer, ele passou um grande período com o Papai do céu. Ele gastou tempo em secreto, orando a Deus. Ou seja, Jesus nos ensina que nós precisamos orar sem cessar. Orar sem cessar.
porque nós não estamos isentos dos dias difíceis, muito menos das dificuldades, e dos mares revoltos também não. Para que eu e você venhamos a vencer os medos do nosso interior, nós precisamos gastar tempo orando a Deus. Ah, queridos, sabe por que nós ficamos muitas das vezes desesperados nas dificuldades? Porque nós não gastamos tempo orando. Precisamos orar mais. Ter encontros de solitude com Deus. Ter encontros poderosos com Deus. Jesus ficou orando até a 4ª vigília da noite. Querida igreja, foi muito tempo. Foi muito tempo da ordem que ele deu para os discípulos para ir para o outro lado. Até a 4ª vigília foi muito tempo, ou seja, no amanhecer. Foi no amanhecer, foi uma noite inteira que os discípulos passaram ali no mar. Foi muito tempo que Jesus também gastou conversando com o Senhor no secreto. Quanto mais eu oro, mais eu entendo que eu sou limitado. Quanto mais eu oro, mais eu entendo que eu careço da graça. Quanto mais eu oro, mais eu entendo que eu dependo totalmente de Deus. Quanto mais eu oro, mais me é revelado o quão fraco eu sou e o quão forte o meu Deus é. Quanto mais eu oro, mais eu encontro poder para viver as coisas que estão por vir ou que está acontecendo agora. Quanto mais eu oro, mais eu entendo o valor que é ter comunhão com o meu papai. Ah, quanto mais nós oramos, mais poderosos nos tornamos, porque a graça do Senhor nos abraça com o Espírito de poder, chamado Espírito Santo, que nos santifica em todas as coisas, que nos orienta o caminho, a direção, o que fazer, para onde ir, porque o Espírito de Deus é soberano e habita nos corações daqueles que creem. Nós precisamos aprender com Jesus hoje. Essa fé que nos leva à oração, que nos leva a orar quando tudo está tranquilo e calmo, porque o início da viagem é tudo muito tranquilo e calmo. E gastar muito tempo com as conversas com o Todo-Poderoso. Querida igreja, se você tem pensado sobre a razão humana, eu quero te incentivar hoje a sair dela. Como vencer a razão humana enfrentando os dias de ventos contrários? Como fazer isso? Os discípulos estão ali, se movendo em direção a um propósito que Deus deu. Cristo deu um propósito, uma direção, um lugar de saída e de chegada. E na turbulência, na dificuldade da viagem, eles enfrentam ventos contrários. Nós não podemos ser movidos por ventos contrários, queridos. Os discípulos estavam sendo movidos pela voz do Senhor, pela voz do Espírito de Deus, pela voz de Jesus Cristo. Só que eles encontram no curso da vida a dificuldade, a tristeza de um mar revolto, porque não é fácil, desgasta, é difícil mexer com coisas que estão nos assustando. É difícil encarar as ondas quando elas podem te engolir. Quando você pode pensar que logo, logo você pode ir a pique. O que Deus deseja é manifestar-se com graça maravilhosa em nossas vidas. E nós só precisamos do quê? Que Ele nos ajude. Jesus, Ele deseja nos ajudar no processo. Que muitas das vezes eles não são legais. Mas, queridos, Cristo, Ele quer caminhar sobre o mar. Ele quer mostrar para você o agir dEle, o domínio, a soberania do seu nome. E nós precisamos ter momentos de contemplação,
momentos de adoração com o Senhor, de refúgio secreto, como Ele nos ensina aqui, mas também enfrentar os ventos contrários, crendo que Jesus virá cessar as ondas. E o caminhar dele fará com que o caminhar dele em nossa direção fará nos ativar a fé sobrenatural de um Deus que faz coisas impossíveis, de um Deus que abre o mar, como ele fez com o povo do Egito, de um Deus que cessa os ventos, de um Deus que cessa os barulhos e o assustar das coisas. Sobre todas as criaturas, o seu nome é poderoso, ele é soberano. É sobre isso que nós aprendemos hoje. É sobre repousar na soberania, no domínio desse Deus. Você quer cessar as ondas difíceis da vida? Repouse em Cristo Jesus. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Então é necessário orar sem cessar, mas também é necessário encarar o problema que está diante de você, enfrentar os dias de ventos contrários, confiando que Ele é o Deus que domina a natureza, domina a enfermidade, um Deus que tem governo e domínio sobre todas as coisas. É crer nisso, é confrontar os seus medos, queridos, é confrontar os seus medos. Até mesmo as pequenas coisas nos assustam numa tempestade. Eu não sei se você já passou por uma tempestade difícil ou está passando, mas qualquer coisinha nos assusta muito fácil. Nós ficamos sempre em alerta, ficamos à procura de, nossa, vai acontecer mais alguma coisa pior do que isso. Pior do que essa onda, pode vir uma maior. Pequenas coisinhas, às vezes uma gota de água que aumentou, nós ficamos desesperados. E isso deixa a gente desestruturado. O medo faz parte de uma coisa chamada experiência humana. Só que nós não devemos nos paralisar com medo. Não podemos nos paralisar com medo. O medo, ele é um sentimento, uma emoção natural do ser humano. Só que ele não pode nos paralisar. Então não paralise quando as coisas estiverem revoltantes. Quando o mar se levantar, ou parecer que está dando tudo errado, não se paralise. Nós somos nascidos para viver uma vida plena em Deus. Nós nascemos para vencer os medos. Nós nascemos para vencer todos os medos mais simples que você possa imaginar, ou até mesmo o mais temível, como os dos discípulos estavam. Supere também as suas dúvidas. Vamos ler o verso 27. Vou finalizar todo ele, do 27 até o 36. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, os que estavam no barco o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e regozijavam-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluia! Querida igreja,
nós precisamos superar as nossas dúvidas. Os medos foram acalmados quando Jesus lança sobre o mar a sua voz. Ah, querida igreja, é glorioso saber que imediatamente Jesus trouxe alívio no interior. Alívio naquele interior que estava temeroso, mostrando-lhes qual era o engano que eles carregavam. Querida igreja, em muitos momentos nós vamos estar numa situação como essa, cheios de medo, mas o nosso Deus, Ele imediatamente nos trará o alívio. Antes de mudar a situação externa, Ele muda o nosso interior. Ele transforma a nossa essência. Ah, quando eles estavam lutando contra as ondas que estavam do lado de fora, o Senhor tornou-se mais lento para esse socorro, mas muito mais eficaz para o socorro interior que tinha dentro deles. O nosso Deus, Ele apressou o seu auxílio contra o medo. Querida igreja, se você tem passado algum medo na sua vida, o nosso Deus, Ele se apressa a tirar de você todo o medo, a trazer alívio. E imediatamente Ele acalmou a tempestade com as palavras: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Querida igreja, nesse momento a voz do Todo-Poderoso estava ecoando no mar revolto, no vento temível, sacolejando o barco, e ele dizendo: acalma, querido, por que você está nervoso? Acalma, querida, por que você está desesperado? Que medo que é esse? Sou eu o Todo-Poderoso, sou eu o teu Abba, sou eu o teu amigo, sou eu aquele que cuides dela, da tua casa, da tua família, sou eu diante dessa dor, sou eu diante desse grande dilema. Não temais, não tenha medo das notícias terríveis, não tenha medo dos sinais tenebrosos que você tem ouvido, não temais, sou eu. Ah, queridos, hoje o Senhor está dizendo: tem de bom ânimo, Ele está ansioso, desejoso de curar o nosso interior. E eu quero que você entenda hoje, Jesus corrige o engano de todos aqueles homens. Jesus corrige o engano do nosso coração. Jesus hoje veio a este ambiente, a essa sala de oração, para tirar de nós e corrigir em nós os enganos que nós carregamos. Os enganos que nós carregamos no nosso coração. Para vencer a razão humana, Jesus corrige as suas dúvidas. Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas dúvidas? Ah, querido, diante da graça de Cristo, Ele diz: sou eu, não temais. Não temais. Ele está revelando a nós que nós não precisamos temer a nada. Ele fortalece o nosso espírito. Ele fortalece o teu espírito, querido. Ele fortalece o teu espírito, revelando quem Ele é. Ah, querida igreja, que haja em nosso entendimento a plena revelação de quem Cristo é. E no nosso interior, a plena revelação do eu sou do Todo-Poderoso. Ah, Senhor Jesus, não temos medo da tempestade. Não temos medo da tempestade. Não temos medo dos ventos. Não temos medo das ondas. Porque nós sabemos quem o Senhor é. Nós sabemos quem o Senhor é. E o Senhor hoje está nos ensinando essa fé. De confiar no Senhor. De saber que o Senhor está no controle de tudo. Começa uma conversa entre Cristo e Pedro. E olha, eu acho Pedro corajoso demais. Muito corajoso. E nesse texto revela o quão corajoso ele é. Mostra que havia uma coragem ali incrível, que ela foi aperfeiçoada depois no poder do Espírito de Deus, quando ele anuncia o Evangelho após caminhar com Cristo sobre as águas. Ah, querida igreja, eu vejo essa conversa aqui, ela é até engraçada. Porque Pedro, ele também está com medo. Ele também está no grupo daqueles que está com a vida totalmente cheia de dificuldades e cheia de questionamentos.
E ele também se desespera. Mas quando ele ouve a voz de Jesus, ele ouve que é o Todo-Poderoso, ele fala, eu vou pisar nessa água. Eu preciso ir ao encontro do Mestre. Nós precisamos ser desejosos de encontrar com Jesus. Temos coragem de passar por mares revoltos e por cima dele, com coragem, olhando para Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Querida igreja, que nasça em nós uma coragem de encarar a adversidade, o problema, o mar revolto, seja doença, seja depressão, seja crise de ansiedade, caminhar sobre os ventos, caminhar sobre uma vida que talvez financeiramente está desestabilizada, mas em direção ao Cristo, em direção ao Todo-Poderoso, que nasça em nós uma coragem de continuar olhando para Jesus e permanecendo olhando para Jesus. Ele ativa a minha fé, há uma fé inabalável, há uma fé inabalável. E aqui nesse momento, a coragem era a sua principal qualidade. Que homem corajoso era Pedro. Só que, depois dele encontrar o Mestre, e ele deseja ir, primeiro ele deseja ir encontrar o Mestre, depois ele vai até o Mestre, após pedir permissão, porque ele sabe que sem a permissão do Senhor, ele não consegue nada. Ele não é capaz de vencer aquele vento. Ele sabe que sem a voz daquele que diz, venha, a misericórdia do Senhor alcança o pedido de Pedro. E ele vai ao encontro do Mestre e ele se aventura sobre as águas. Eu achei isso incrível. Nós muitas vezes precisamos olhar para o Todo-Poderoso falando conosco, sou eu. Não tenha medo. E perguntarmos para Ele, eu posso ir até o Senhor? Eu posso seguir os passos até o Senhor e prosseguir? E coragem para poder caminhar sobre as águas e nos aventurar em pisar nos dias difíceis, nos aventurar. Pedro estava muito decidido no início. Nós somos assim, tão decididos no início da fé. Aquela fé inabalável nos toma o coração. É quando nós olhamos para Jesus, eu quero o Senhor, eu posso ir, Ele nos abraça e fala, vem filho amado, está perdoado os teus pecados. Vem, caminhe sobre as dificuldades. E nós começamos muitas das vezes assim, no início de tudo, com muita coragem. Mas depois, essa coragem dele faltou. O que aconteceu? Nós lemos aqui no texto, o prolongamento de uma prova mostra a fraqueza da nossa fé. Quando nós prolongamos por muito tempo numa dificuldade, nós ficamos fracos na fé. E, de repente, o apaixonado por Jesus, o corajoso, aquele que é capaz de ouvir a sua voz e obedecer o seu pedido e ir caminhar sobre as águas, ele sente algo terrível. Ele sentiu um vento forte. Ele sentiu o vento forte. Houve fraqueza na fé. Queridos, quando as lutas elas são muito intensas e longas, às vezes nós vamos sentir o vento forte. Quando nos esquecemos do Senhor, o nosso Mestre, nós deixamos o mar nos dominar. Nós não conseguimos mais deixar com que Deus aquiete o mar, porque até então, no início, Pedro já havia se esquecido do mar revolto. Ele estava olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os olhos de Pedro estavam no Todo-Poderoso, mas de repente o vento bateu com uma força. E essa força desestabilizou Pedro. E ele não mais vê o mar quieto. Ele não mais vê o mar quieto, ele começa a ir para o fundo. E, queridos, pela graça de Jesus, ele não afundou de uma vez. Ele não afundou de uma vez como uma pedra. Ele não afundou totalmente
Como uma pedra que nós lançamos na água, ele não afundou de uma vez, porque a graça e a misericórdia de Jesus estava lá. O nosso espírito naufraga por causa da fraqueza da nossa fé. Por causa da fraqueza da nossa fé. Mas a grande misericórdia não deixou Pedro se afundar. A misericórdia do Todo-Poderoso não deixou ele ir ao fundo. Antes deu-lhe o tempo de gritar. Querida igreja, você tem tempo de gritar no meio desse dia difícil? Nós temos tempo de gritar quando os ventos desestabilizam a nossa fé e nós ficamos fracos. Sabe o que Pedro grita? Ele diz assim: Senhor, salva-me. Que eu e você hoje, se nós estivermos numa situação assim, de que as lutas estão há muito tempo, a fraqueza da fé tem nos dominado e nós estamos afundando, eu e você temos o poder de dizer: Senhor, salva-nos, porque Ele tem misericórdia de nós. A misericórdia do Senhor alcançou Pedro. E ele clamou: Senhor, salva-me. Queridos, você está sofrendo hoje? Clame isso: Senhor, salva-me. Ah, Senhor, eu estou sentindo um vento, ele está me deixando balançado. Ah, salva-me. Senhor, salva-me. Embora fracos, podemos recorrer à oração. Podemos recorrer à oração. Ah, mas eu não consigo orar. Ah, querido, abre a tua boca e ora. Nem que seja para dizer: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Para de achar que orar é difícil. Para com isso. Nós precisamos nos posicionar. Desde o início deste culto, o Senhor está falando: lance a semente da oração. Lance a semente da oração. Quando a fé é fraca, a oração deve ser forte. Entende isso? Aquele dia que eu estou assim: não aguento mais. É a hora que eu me levanto e falo: eu não aceito essa situação. Eu não aceito. Senhor, salva-me deste lugar. Senhor, tira-me deste lugar. Senhor, eu não quero viver desta maneira. Senhor, me ajude. A sensação de perigo nos fará clamar. Por favor, faça isso. Quando o perigo vier, clame ao Senhor. Essa sensação que Pedro teve foi: ai, nossa, agora vou ser engolido. Mas dentro dele houve um clamor: salva-me, salva-me. Jesus o salvou. Aleluia, Jesus o salvou. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Você é nascido para vencer. Nós somos nascidos para vencer, para testificar do poder de Jesus. Nós somos nascidos para vencer, para ser parte da resposta da dor do mundo. Ah, querida igreja, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nascidos para vencer. Vou finalizar essa ministração lendo as palavras de Pedro. Primeiro, qual a direção você tem tomado para a sua vida? É a pergunta que eu quero fazer para você. Qual a direção você tem tomado para a sua vida? A direção de Jesus é essa. Você é nascido para vencer. Pedro entendeu isso. E por entender isso, ele foi capaz de dizer: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro teve coragem de ir até Jesus. Que eu e você venhamos a ter coragem de ir até Jesus. Que seja no clamor do desespero das ondas, ou para que os medos cessem dentro de mim. Vá até Jesus, querido. Como que eu faço isso? Orando. Não sei orar, mas sabe clamar. Pede socorro. Socorro. Pede ajuda. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Dê-me a direção. Eu não sei aonde você quer chegar, querido. Eu não sei aonde você quer chegar. Qual a direção você tem tomado em sua vida? Que o Espírito de Deus ative a sua fé hoje, ao sobrenatural,
a viver as coisas que estão no Senhor, a trazer a revelação do céu e tirar a realidade da terra, a receber no teu interior a plenitude de Cristo Jesus, que verdadeiramente levou sobre si toda acusação, culpa, toda palavra maldita, tudo que veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo nos fez vencedor, porque Ele é todo poderoso. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e trouxe vida e vida em abundância. Ah, querido, receba a vida de Cristo hoje. Seja ativado na fé. Seja ativado na fé. Ah, o Espírito de poder está neste ambiente. Comece a pensar aonde você quer estar daqui a alguns minutos. Comece a pensar nas coisas eternas e menos nas coisas naturais. Que o medo hoje esteja lançado fora, porque o grande eu sou se manifestou aqui, dizendo: sou eu, não temais.